O título do sermão esta manhã é Estamos em Guerra. Estamos em guerra. Há cerca de uma semana atrás, no sábado 7 de outubro, nós fomos todos surpreendidos por notícias horríveis que vinham desde Israel. Um grotesco ataque de uma organização terrorista, Hamas, em território israelita. Pelo menos foram contabilizados 1.300 mortos até ao momento. Entre eles bebés e crianças. Mortos, muitos deles, das maneiras mais cruéis que vocês podem imaginar. Algo impensável aconteceu, um ataque inesperado que ceifou vidas de centenas de inocentes. A resposta de Israel veio nas palavras do seu presidente, Benjamin Netanyahu, que disse o seguinte: estamos em guerra. Estamos em guerra. Não numa operação, não são rondas de combates, é uma guerra. Israel, incrivelmente e inexplicavelmente até ao momento, ainda muito mais se vai saber sobre isso, foi apanhada mais uma vez de surpresa, como em 1977, na famosa guerra de Yom Kippur. Um dos exércitos mais sofisticados do mundo. Uma das agências secretas das melhores de todo o mundo, mais uma vez, foi apanhada de surpresa neste ataque. Israel, melhor do que ninguém, deve saber que nunca terá paz na sua terra. Israel, melhor do que ninguém, deve saber que vive debaixo de constante ameaça e será atacada à mais mínima oportunidade. E não pode relaxar-se, como aconteceu em 1973. Aliás, soldados e tudo nas sinagogas tiveram que ser chamados à pressa. E como aconteceu agora recentemente, no passado sábado de outubro, de forma inexplicável, foi atacada pelo ar, pela terra, pelo mar. Não pode relaxar-se, Israel. Está rodeada de inimigos. Bem, em situação semelhante, também nós como cristãos. Nós devemos ter a mentalidade que estamos em guerra. Obviamente não estamos em guerra contra o Hamas, mas sim estamos em guerra contra inimigos muito mais poderosos. Nós não estamos em guerra contra inimigos visíveis que os nossos olhos podem ver, mas estamos em guerra contra inimigos invisíveis, e esses são os mais perigosos. Estamos numa batalha espiritual. Estamos numa guerra espiritual. E nós devemos ser conscientes e ter esta mentalidade de estarmos sempre vigiando e prontos. É imprescindível também nós, como soldados cristãos nesta batalha espiritual, conhecermos as estratégias e as artimanhas do nosso inimigo. É essencial nós, como cristãos, conhecermos bem quem é o nosso inimigo, o diabo, bem como as suas estratégias. E sermos sempre conscientes que nós não estamos num parque de diversões. Nós estamos num campo de batalha. E o grande problema acontece, como aconteceu com Israel, quando se relaxam. Quando perdem esta vigilância, esta prontidão diante dos seus inimigos. E que tem consequências trágicas. O mesmo para connosco. Estamos em guerra, estamos numa batalha espiritual, não estamos num parque de diversões. Devemos atuar e ter a mentalidade de estar num campo de batalha. E é isto mesmo que Paulo vai exortar os cristãos ao finalizar a sua carta aos Efésios, que nós estamos a estudar, a terminar o estudo da mesma. Efésios capítulo 6, por favor, acompanhem-me lá. Depois de falar quem nós somos em Cristo,
depois de falar da grande salvação que temos em Jesus Cristo, depois de falar também de como nós devemos viver o Evangelho nas nossas vidas, como se manifesta que somos cheios do Espírito Santo, do Espírito de Deus, de como nós devemos viver no lar, como maridos e esposas, como pais e filhos, como é que nós também devemos proceder também nos nossos empregos, como empregados ou como patrões, como chefes. Tudo isto agora, também para finalizar, Paulo nos conduz para a realidade que a vida cristã, em todo o tempo, em toda a circunstância, em todo o lugar, é um campo de batalha. E o faz nas seguintes palavras. Efésios 6, versículo 10 a 17. E vamos ler a palavra de Deus. Eu vou pedir aos irmãos, por favor, que se coloquem de pé, aqueles que podem, para ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embrançando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Podem sentar-se, irmãos. A primeira coisa que Paulo vai dizer sobre a vida cristã é que ela não é apenas difícil de viver, ela é impossível de viver sem o poder de Deus. Eu volto a repetir. A vida cristã não é uma vida apenas difícil de viver. Ela é impossível de viver sem o poder de Deus. É a primeira coisa que Paulo alerta ao terminar esta carta. Para nós praticarmos e vivermos tudo, até dentro do contexto desta carta, nós sabemos, no contexto imediato, como bons esposos, como boas esposas, como bons pais, como bons filhos, como bons servos, como bons patrões. Só podemos viver desta forma pelo poder de Deus, não pelas nossas próprias forças. Porque vocês sabem muito bem o que é que acontece quando nós fazemos as coisas pelas nossas próprias forças. Acabamos sempre por fracassar. Sempre. Necessitamos do poder de Deus. Reparem o versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos. Um imperativo. Uma ordem de Paulo, mas que se encontra no tempo verbal, no modo passivo. Por outras palavras, o que é que Paulo está a dar? Uma ordem, mas ao mesmo tempo ser fortalecido é algo que tu recebes, não é algo que tu podes ter por ti mesmo. Sede fortalecidos. Talvez uma melhor ilustração, por muito limitada que seja, mas não consigo encontrar outra melhor, é a mesma coisa que eu te disser a ti: carrega o teu telemóvel, uma ordem. Agora, tu metes a carregar o teu telemóvel, mas és tu que carregas o telemóvel? Não, é eletricidade. A mesma coisa Paulo está a dizer, nestes termos. Sede fortalecidos. Vocês não podem ser fortalecidos por... Nós não podemos ser fortalecidos por nós mesmos. É Deus quem nos fortalece. Tal como é a eletricidade que carrega o telemóvel. Sede fortalecidos no Senhor. No Senhor. É Ele quem nos fortalece. A nossa vida é Cristo. E o poder para viver a vida cristã vem dele. Não vem de nós. O combustível para andar o nosso carro na vida cristã vem do céu. Não vem das nossas forças. A esperança na vida cristã não está em nós. Está nele.
no Senhor, fortalecidos no Senhor. Se nós olhamos para nós mesmos, se eu olho para mim mesmo, literalmente eu tenho todas as razões para entrar em desespero nesta vida. Porque eu nunca, primeiro, vou conseguir cumprir com o padrão de Deus. Ser uma esposa sujeita àquele marido. Ser um marido que ama aquela esposa. Ser um pai paciente para com aqueles filhos. Se nós colocamos os olhos apenas nas circunstâncias e em nós mesmos, nós vamos entrar em desespero. Porque nós também nunca iremos conseguir cumprir o padrão de Deus para as nossas vidas. O padrão de Deus é mais elevado. A vida cristã só pode ser vivida no poder de Deus. Porque senão, olhando para nós mesmos, nas nossas forças, nós sabemos que fracassamos muitas vezes como maridos, não é? Nós sabemos que vez atrás vez fracassamos como pais. Reagimos muitas vezes com gritaria, com raiva. Também nós sabemos que por nós mesmos, muitas vezes também, sendo servos, somos muitas vezes infiéis. Sendo líderes, erramos muitas vezes. Essa foi uma reflexão que eu tive de fazer esta semana, sendo relembrado que faz 10 anos que eu fui consagrado ao Ministério Pastoral, fez no dia 13 de outubro. E podia fazer essa reflexão destes 10 anos. E também ver que uma jornada de acertos, mas uma jornada de erros. Seguramente tu também podes reconhecer o mesmo na tua experiência, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho. Tu não consegues cumprir o padrão de Deus para ti. Aquilo que Deus exige na sua palavra. Mas o que é que nós temos o hábito de fazer? É continuar a tentar resolver as coisas com as nossas próprias forças. Não é? Se o meu filho tem problemas com raiva, o que eu tenho que fazer é inscrevê-lo num desporto de combate. Que é para ele acalmar, não é? Libertar tudo. É a mentalidade de resolver as coisas pelas nossas próprias forças. Se eu tenho problemas no casamento, se eu estou a ter problemas com a minha esposa, o que é que eu vou fazer? Vou comprar um pacote no Odisseias para uma saída romântica. Como a saída romântica vai resolver todos os problemas. E vocês sabem o que é que acontece depois da viagem? Volta tudo. Outra vez. Mais cedo ou mais tarde. É tentar resolver as coisas com as nossas próprias forças. Nós tentamos resolver os nossos problemas, as dificuldades da vida nas nossas próprias forças. Mas o que Paulo nos exorta a fazer é olhar para o Senhor como o único que nos capacita e tem o poder de nos capacitar a viver desta forma. Por meio dos recursos da graça que Deus já nos deu em Jesus Cristo para viver. Em toda e qualquer circunstância, nós temos tudo o que necessitamos. O poder de Deus está à nossa disposição. Cristo já nos foi dado. O seu Espírito está em nós. E os recursos da graça que Ele já providenciou para cada um de nós. O que devemos então viver é, como Paulo diz, na força do seu poder. Não podemos continuar a dependermos da nossa própria força, mas do seu poder. É o poder de Deus. O poder de Deus é tudo aquilo que nós necessitamos. E Ele é suficiente para esta vida. Nós temos recebido de Deus, como diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 3, nós temos recebido tudo aquilo que nós necessitamos para esta vida em piedade. Todo o seu poder. Nós devemos ser conscientes que sem Deus nós não iremos conseguir. Sem Deus nós não iremos resistir nos dias maus. Sem Deus nós não iremos triunfar na batalha espiritual da vida cristã.
Sem Deus, nós não seremos os cônjuges que Deus espera que nós sejamos. Sem Deus, nós não seremos os pais que Deus ordena que nós sejamos. Sem Deus, tu não serás o filho obediente que deves ser, de honrar o teu pai e a tua mãe. Sem Deus, não seremos os empregados, nem os chefes, para glorificar a Deus no nosso trabalho. Devemos ser conscientes que precisamos do poder de Deus. Que a vida cristã é uma batalha constante. E que tornarmos cristãos não nos tornou a vida mais fácil, antes pelo contrário. Em certa maneira podemos afirmar que tornou tudo mais difícil. Somos conscientes que não podemos viver de acordo ao padrão que Deus exige para nós. Mas também devemos ser conscientes que a vida cristã, desde a salvação, santificação, não depende de nós, depende tudo dele. E é pelo seu poder. Por isso há esperança. E temos o seu poder à nossa disposição. Devemos ser conscientes do poder de Deus. E eu creio que um dos grandes problemas da igreja hoje em dia, eu creio que um dos grandes problemas dos pastores hoje em dia é que eles efetivamente vivem nas suas próprias forças e não na força de Deus. Não na força de Deus. Por isso é que os nossos momentos de oração são tão escassos. Por isso é que as nossas reuniões de oração também estão tão vazias. Porque nós continuamos a crer que podemos viver a vida cristã nas nossas próprias forças. E eu tenho essa tentação todos os dias. Não é só vocês. E Paulo alerta-nos que devemos viver a vida cristã pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Sem o Espírito Santo é impossível. Versículo 11 e 13. Paulo vai falar agora destes inimigos que nós temos como cristãos. O inimigo e os inimigos do povo de Deus. Nesta batalha espiritual. Reparem, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Novamente outro imperativo de Paulo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Nesta batalha espiritual em que todos nós estamos, se somos cristãos, nós não temos que fazer uso das nossas próprias armas. Ou das armas que os homens que este mundo oferece para viver esta vida. Nós sim temos que fazer uso daquilo que Paulo chama aqui, de uma maneira ilustrada, a armadura de Deus. Nós temos que fazer uso das armas divinas. Dos recursos que vêm dele, não de nós. E reparem, Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Necessitamos de toda a armadura de Deus. Necessitamos de todos os recursos que Deus nos deu. Não precisas somente da oração, precisas também da palavra de Deus. Às vezes alguns se perguntam, o que é mais importante na vida cristã? A palavra ou a oração? É a mesma coisa que perguntares o que é mais importante para ti, inspirar ou expirar? E não precisas apenas da palavra e da oração. Precisamos também da igreja. Precisamos de todos os recursos, de toda a armadura de Deus. Que Deus já nos deu, providenciou. Não deixemos nenhuma peça da armadura de Deus ficar pendurada no fundo do armário sem ser utilizada. Paulo diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Versículo 11, na parte final, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui é identificado o nosso inimigo. Já vamos falar dele em detalhe. Porque temos que conhecer o nosso inimigo. Mas aqui Paulo diz para poderes ficar firmes nesta batalha espiritual. A ideia aqui é de resistir.
de ficar de pé não é para cair nas ciladas do diabo. Ele tem armadilhas, artimanhas, astúcias mil para destruir as nossas vidas. Aqui também a tática não é ofensiva para com o diabo. Na verdade, Paulo diz que devemos ter uma tática defensiva para ficar firmes. Esta ideia e palavras no sentido militar daqueles era usada para aqueles que estavam firmes em vigilância. Ou aqueles que eram atacados pelos inimigos se mantinham nos seus postos, resistindo à sua ou na sua posição. Ficar firmes. Esta ideia de sustentar-se na batalha espiritual, sustentar-se, ficar numa posição crítica quando estamos a ser atacados. Mas permanecer. Permanecer. É uma posição de defesa, não de ataque. O que é que isto nos diz? Nós não somos chamados a praticar cultos de amarrar o valente. Cultos de amarrar o diabo. De ter esta ofensiva de cultos para expulsão de demónios. Paulo não nos diz isso. Paulo diz sim, para termos uma ação defensiva. Na verdade, nós não precisamos de cultos para amarrar o valente. O valente como uma referência ao diabo. Porque não compete a nós fazer isso. Porque, na verdade, o diabo, ele está preso pela trela que Deus está a segurar na sua mão. Na verdade, não é pelo nosso poder também. Nós não temos nenhum poder sobre o inimigo. Lembrem-se, na vida cristã, o poder vem de Deus. Além disso, também, o nosso inimigo, o diabo, já é um inimigo derrotado. Já foi derrotado na cruz. A sua sentença já está confirmada. E ele, na verdade, só age de acordo com aquilo que Deus permite ele agir no mundo. E ele só age nas nossas vidas de acordo com aquilo que Deus permite, com propósitos para nós. Assim como foi com a vida de Jó. Mas ele é um inimigo derrotado. E, na verdade, é um fantoche nas mãos de Deus. Para cumprir os seus propósitos. Mas é um inimigo que age com tudo aquilo que ele pode. Tudo aquilo que ele pensa que pode fazer. Com todo o seu poder e com toda a sua força. E devemos estar firmes quando ele atacar-nos. Porque a Bíblia fala do diabo. Claramente identifica o nosso adversário. O diabo é um inimigo real. Para aqueles que são cristãos verdadeiros, assim como Deus é real para nós, o diabo também é real para nós. Como cristãos não devemos ignorar, às vezes parece, caímos em dois extremos. Ou supervalorizamos o diabo, ou desprezamos completamente a sua existência. Mas o diabo é um inimigo real. Como Deus é real para nós, o diabo também é real para nós. Porque a palavra de Deus nos adverte sobre o mesmo. Ele é um inimigo e tornou-se nosso inimigo quando nós fomos arrebatados das suas garras. Quando nós nascemos de novo. Quando nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Na verdade, antes de convertermos, ignorávamos por completo a sua existência e o seu agir. E como tu hoje podes ver no mundo que se faz tantas piadas sobre o diabo, ignoram por completo o seu poder e o seu agir. Antes de convertermos, nós não tínhamos qualquer batalha para travar contra ele. Mas agora sim. E essa batalha ocorre desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15. O que é que diz Gênesis? Capítulo 3. Vamos ao primeiro livro da Bíblia, versículo 15. Este é o proto-evangelho. Aquilo que os teólogos chamam proto-evangelho. O primeiro evangelho. As primeiras boas notícias de salvação.
E desde aqui está a nossa inimizade com o diabo. Desde o começo. Porém, inimizade entre ti, está a falar para a serpente, para o diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, está a falar de Jesus Cristo. Nascido da mulher. O Deus que se fez carne, o nosso Salvador prometido, que já veio. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Desde aí que há inimizade entre aqueles que estão em Cristo e o diabo. Inimizade. Se ele é inimigo de Cristo, é nosso inimigo, porque nós estamos nele, em Jesus Cristo. O diabo odeia os cristãos. Porque se tu és um verdadeiro cristão, tu és portador da imagem de Jesus Cristo. Se tu és verdadeiro cristão, tu tens o Espírito de Cristo. E há uma inimizade, desde o começo, como nós lemos em Gênesis 3,15, entre Cristo e o diabo. Se tu és um verdadeiro cristão, é porque foste arrancado do poder de Satanás. E como foste arrancado do seu domínio, do seu reino, ele irá perseguir-te para o resto da tua vida. Esta é a realidade. Ele odeia-te. Esta é a realidade pela qual o mundo nos odeia, porque está debaixo do domínio do diabo, do Deus deste século. Reparem, João 15. Vamos ao Evangelho de João. Então, temos Mateus, Marcos, Lucas, João, no Novo Testamento. João 15, versículo 18 a 25. Diz assim a palavra de Deus. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não têm desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito outra vez, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. A razão pela qual o diabo, os demónios e o mundo nos odeia é porque nós somos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo está em nós. É porque Jesus Cristo nos ama e nós o amamos a Ele. Essa é a razão pelo qual este mundo odeia o cristianismo. O diabo tem um grande ódio contra nós, porque ele sabe que também é um inimigo derrotado. Ele sabe que já perdeu a guerra. Ele sabe que não tem como ganhar. O que agora ele está a fazer, na sua fúria, é tentar aquilo que, na linguagem militar, é a tática da terra queimada. Quando tu perdes a guerra e estás a recuar, o que tu vais fazendo é destruindo as tuas mais valiosas infraestruturas para não deixar nada para o inimigo. Pontes, postos de combustível, estradas, até destruir os próprios aviões, os próprios tanques, para não deixares nada para o inimigo. Esta é a tática do diabo. Ele sabe que perdeu, está em retirada, mas vai tentar provocar o maior dano possível. Na tua vida, na vida do povo de Deus, na igreja de Deus.
O diabo também, Paulo nos diz, voltando ali a Efésios, que ele faz uso de ciladas. Reparem o que diz o texto, não é? Ciladas, versículo 11, à parte final. O diabo tem uma estratégia bem definida. O inimigo das nossas almas atua, e presta atenção, porque isto nos deve fazer estar sempre alerta, vigilantes. Ele atua constantemente, propositadamente, metodicamente e intencionalmente para nos destruir. É isso que é a referência de Paulo a ciladas. É isso que é uma cilada. É metódica, é planeada, é estratégica. O nosso inimigo é astuto e tem uma estratégia bem definida. Alguém disse, e eu tenho que concordar, talvez a pessoa que nos conhece mais, além de Deus, talvez a pessoa que nos conhece melhor é o próprio diabo. Talvez a pessoa que nos conhece melhor é o próprio diabo. Reparem esta citação retirada do livro de Joel Bick, um dos poucos livros na literatura reformada sobre Satanás. O título do livro é Lutando contra Satanás. Por acaso não sei se está ali na nossa livraria. Reparem o que diz na página 99. No decorrer dos séculos, ele se tornou mestre na arte da maldade. Satanás sabe por experiência quando é a melhor hora de lançar as suas flechas. Sabe bem qual a isca usar sempre que ele vai pescar. Tenta os jovens com a beleza. Os económicos com o dinheiro. Os ambiciosos com poder. E tal como disse William Jackin, ele tem uma fruta para Eva. Ela disse maçã, tá bom, mas eu estou a corrigir, tá bom? Ele tem uma fruta para Eva, uma uva para Noé, uma troca de roupa para Geazi e uma bolsa para Judas. Ele nos conhece bem e conhece bem qual é a nossa maior debilidade. Além de Deus, eu creio que o diabo é aquele que nos conhece melhor. Por isso devemos estar sempre vigilantes. Não há tempo para relaxar. Não estamos num parque de diversões. Estamos num campo de batalha. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra corpo, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Realmente esta palavra luta, por isso é que eu estava a dizer corpo. Porque aqui a ideia é uma luta corpo a corpo. Uma luta corpo a corpo. Ela não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é espiritual. Ela não é contra as coisas visíveis, mas contra as coisas invisíveis. Amados irmãos, mesmo quando nós temos problemas com alguém descrente, nós devemos ser conscientes que essa pessoa não é a nossa inimiga. Ela é um cativo ou uma cativa do diabo. Ela está debaixo do seu domínio. Nós não paramos para pensar isso. Por isso é que Paulo diz aqui que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. E também devemos ser conscientes quando há problemas entre nós. Grupinhos se formam, não é? Quando há problemas de divisão entre nós, de murmuração entre nós, ou quando nós temos problema com algum irmão ou contra alguma irmã, nós devemos ser conscientes também que aí também está a mão do maligno. Satanás, vocês sabiam que pode colocar pensamentos na tua mente? E há base bíblica para eu afirmar o que eu estou a afirmar. Quando Pedro estava a tentar demover Jesus Cristo da cruz, o que é que Jesus disse a ele? Afasta-te de mim, Satanás. Quem é que colocou esse pensamento em Pedro? Quando há problemas entre nós, vocês podem ter a certeza que a mão do maligno está ali. A influência,
a segredar ao ouvido, a colocar dúvidas, maus pensamentos. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. No palco do mundo, há alguém detrás das cortinas, dirigindo tudo. Amados irmãos cristãos, o nosso inimigo não é o António Costa ou o Lula, para os meus irmãos brasileiros. Apesar dos homens serem um instrumento, muitas vezes, como estes dois homens que eu menciono, para promulgar leis contrárias aos valores que nós defendemos como cristãos, como povo de Deus, os nossos inimigos não são eles. Eu lembro muito bem da minha bisavó. Não é bisavó de sangue, tá bom? Já faleceu, mas era a minha bisavó. Eu ficava muitas vezes na casa dela. Ela, numa altura da sua vida, e até à data da sua morte, ela começou a assistir e a participar na IURD, a Igreja Universal do Rei de Deus, que agora em Portugal se chama Centro de Ajuda Espiritual. Acho que é isso. Foi ela que me ofereceu a minha primeira Bíblia. Eu ainda não era cristão naquela altura. Eu era uma criança, 9, 10 anos, mas ela ofereceu uma primeira Bíblia que eu tive e tenho guardado no meu escritório. Obviamente, a IURD é uma seita que prega um falso evangelho. Tá bom? É isso que eu creio. Ainda que acredito que há pessoas dentro destas igrejas neopentecostais que verdadeiramente elas são convertidas porque confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a salvação está em Jesus somente. Mas é uma seita e quero deixar isso claro, tá bom? Porque eu não vou apoiar agora as práticas da minha avó. Eu lembro quando estava em casa, estava na sala, ela ficava a maior parte do tempo no seu quarto. Tinha televisão, tinha rádio e tudo. E de repente eu ouvia uns gritos. Até me assustava às vezes. Criança, imagina, 9, 10 anos. Está amarrado! Está amarrado! Eu já sabia do que é que se tratava. Eu podia não estar à frente da televisão. Mas quando ela gritava, está amarrado, ela estava a falar do António Guterres na altura, ou do Mário Soares, que aparecia na televisão. Eu sabia que esses dois estavam a aparecer porque ela era uma grande cavaquista. Está bem? Era uma grande apoiante do Cavaco Silva. Então eu sabia isso. Está amarrado! Eles não são os nossos inimigos. Por eles, a palavra de Deus nos diz para orarmos. A palavra de Deus diz que devemos orar pelo arrependimento deles e pela salvação deles. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. O nosso inimigo é o diabo e os seus adversários. Paulo escreve isso num contexto em que nós temos que nos lembrar no contexto, que eu já disse lá ao início desta carta. Quem é que estava no poder quando Paulo escreve isso? No Império Romano? Nero. O sanguinário Nero. E Paulo estava em que condições escrevendo esta carta? Preso pelas autoridades romanas, pelo governo romano, pelo imperador, pelo senado. Este imperador sanguinário que perseguia os cristãos. E Paulo não diz que Nero era o seu inimigo, nem os soldados romanos que o tinham preso. Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não devemos esquecer isso. Paulo diz que os nossos inimigos são aqueles que Paulo descreve no versículo 12. Os principados e potestades. É termos referentes a posições de poder, de influência, de autoridade. Aqueles que Paulo diz, dominadores deste mundo tenebroso. Não é apenas o diabo. Há toda um grupo de demónios. De anjos também que se rebelaram. Uma terça parte do céu que se rebelou contra Deus. Eles agora são estes dominadores deste mundo em que vivemos. Mundo tenebroso. Mundo em trevas. Porque vivem na ignorância de Deus. Vivem na ignorância da verdade, da justiça, da santidade. São eles que dominam este mundo tenebroso. Forças espirituais do mal nas regiões celestes. Interessante que Paulo não é a primeira vez que está a falar de regiões celestiais. Neste versículo. Ele ao longo da carta já falou pelo menos 4 vezes de regiões celestiais. Aliás, ele disse que nós estamos sentados em lugares celestiais. Ele faz isso também
O que Paulo nos está a relembrar aqui, ao terminar a carta aos Efésios, é que as regiões celestiais é referência a este mundo espiritual. Neste mundo espiritual, nós já temos a vitória. Nós já estamos sentados em lugares celestiais pela obra de Cristo. Nós somos, como Paulo diz no primeiro capítulo, abençoados por toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Mas Paulo também nos adverte, é neste mundo espiritual que ainda há uma guerra para travar. Ainda não acabou. Há uma batalha, há inimigos. E Paulo menciona e dá toda esta descrição para nos fazer pensar no poder dos nossos inimigos. Por isso é que Paulo, versículo 13, volta agora ao tema da armadura de Deus. Reparem o que diz: tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Nós precisamos do equipamento completo para resistir ao diabo, para vencer a batalha espiritual e para terminarmos bem a nossa vida cristã. Porque, como João Calvino advertiu, se contendermos com Satanás, de acordo com o nosso próprio ponto de vista, ele nos irá vencer 100 vezes e jamais conseguiremos resisti-lo. Precisamos de toda a armadura de Deus. Porque se nós lutarmos contra o diabo de acordo com o nosso próprio ponto de vista, ele nos vai vencer 100 vezes e jamais conseguiremos resisti-lo. E Paulo diz: tomem toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. É interessante que Paulo não diz nos dias maus. Paulo diz no dia mau. Uma época, um evento, que nós muitas vezes não sabemos quanto tempo é que irá durar. O dia mau, em que para Jó, o dia mau foi 1 ano. O dia mau. E teve outros dias maus. Para que possais resistir no dia mau. Reparem que a teologia da prosperidade cai aqui por terra. Deus adverte que nós teremos dias maus sobre a terra. Devemos esperá-los. Não nos deve surpreender. E passar por eles não quer dizer que nós não temos fé ou que nós não somos fiéis. Faz parte. Porque temos um inimigo e estamos numa batalha espiritual. Vai haver dias maus. E eles podem vir de muitas formas sobre a tua vida. Podes ser assaltado pela depressão. Podes ser assaltado pela ansiedade, o medo. Podes ser assaltado por críticas injustas. Podes ser assaltado por desemprego, calúnias. Podes ser assaltado na escola por bullying. Podes ter um acidente de carro. Podes ter cancro aos 40 anos. Pode morrer algum dos teus pais. O dia mau. O dia mau. Dias maus virão, nos quais nós seremos golpeados. Dias maus em que o inferno se irá virar contra nós. E seremos tentados nesses dias a duvidar de Deus. Seremos tentados a blasfemar contra Deus. Seremos tentados a fazer mal a outros, a vingar-nos. Seremos tentados no dia mau à amargura. Seremos tentados no dia mau à murmuração. Seremos tentados no dia mau até à apostasia. Devemos estar preparados para poder resistir no dia mau, porque ele vem. E diz Paulo, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo, na verdade, há outras traduções, talvez vocês tenham em português, que, na verdade, diz, depois de terem feito tudo. E eu creio que essa é uma melhor tradução do que esta na revista atualizada, depois de teres vencido tudo. Na verdade, Paulo, a ideia aqui
é depois de termos feito tudo o necessário para resistir ao inimigo, permanecer inabaláveis. Com a armadura de Deus, com os recursos de Deus, nós temos tudo à disposição que é necessário para resistirmos ao nosso inimigo. A vitória derradeira nós sabemos que só iremos receber na glória. Só quando um atleta só é premiado quando cruza a meta. A vitória final e derradeira que nós teremos na vida cristã é só quando cruzarmos a meta na glória. Mas ela já está garantida, amados irmãos. Ela já está garantida. Porque Deus o cumprirá. Deus nos fez, como Paulo diz na carta aos Romanos, mais que vencedores. O poder de Deus, não nós. Se nós estivéssemos entregues a nós mesmos, como é que nós iríamos resistir ao diabo? Como é que nós iríamos conseguir obedecer a ele? É Deus. Não somos nós, é Deus em nós. Terminamos com o versículo 14 a 17. A armadura de Deus. Depois de ver os inimigos, como é que vamos combatê-los com essa armadura? Que armadura, que recursos, que arsenal do céu é esse para nós? Paulo vai dizer, versículo 14, estai, pois, firmes, novamente o imperativo. Estejam firmes, confiantes, corajosos. E Paulo usa toda uma linguagem, reparem, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muitos comentaristas, dos melhores que há, chegam aqui a este texto e comentam da seguinte forma. Paulo está a olhar para um soldado romano que o tinha preso e está a descrever cada parte da armadura, dando uma lição espiritual. Não está. Ele está a citar Isaías. Ele está a escrever Efésios, como eu já disse no passado, num dos meus sermões, com o Antigo Testamento à sua frente. Isaías, vamos a Isaías, capítulo 11. E vocês vão ver, há várias citações que eu não vou ler, mas vou ver esta para provar que ele está a citar Isaías. Que toda esta descrição, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, é citação de Isaías. E há a continuação também. Capítulo 11 vemos, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Sabem de quem é que está a falar aqui Isaías? De Jesus Cristo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. E agora reparem a citação de Isaías. A justiça será o seu cinto, cingindo-vos. Cinto. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade, ou a verdade, o cinto dos seus reis. Vamos a Isaías 59, 17. Para provar que Paulo está a citar Isaías aqui. Não está a inventar nada, Paulo. Diz assim a palavra de Deus, falando novamente do Messias, Jesus Cristo. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Vestiu-se de justiça.
capacete da salvação fala mais à frente também no outro versículo. Eu podia continuar, tem várias outras citações de Isaías. É toda uma linguagem de Isaías. Sabem o que é que Paulo nos está a dizer? Que a nossa armadura é o próprio Cristo. A nossa armadura é a própria obra de Cristo em nós. A nossa armadura é o próprio Espírito de Cristo em nós. E por isso Paulo diz, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa justiça, para sermos declarados inocentes diante de Deus, não está em nós, está em Cristo. Neste mundo, muitas são as filosofias humanas, muitas vozes, muitos cantos de sereia andam por aí. Mentiras semeadas pelo inimigo, fora da igreja e dentro da igreja por falsos mestres, falsas doutrinas. Para combater esses enganos, nós temos a verdade. Foi-nos dada a pessoa e a palavra de Cristo. Quando nos sentirmos também pelas acusações do nosso inimigo, indignos, culpados, fora do padrão de Deus, lembremos-nos também e que possamos usar a couraça da justiça, porque nos lembremos que a nossa justiça é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Por isso somos justos. Depois Paulo, no versículo 15, diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Quem está a tomar notas pode tomar nota. Isaías 52:7 é uma referência a Isaías 52:7. Pelo tempo não podemos ir lá. E nós sabemos que só temos paz, reconciliação com Deus em Jesus Cristo. E só anunciando a Jesus Cristo a este mundo é que podemos oferecer às pessoas paz. E a nossa confiança para andar neste mundo, o calçado para andar com paz, com confiança, não está em nós, está no Príncipe da Paz, Jesus Cristo, que nos reconciliou com Deus para todo o sempre. E que um dia irá restaurar todas as coisas. Embrançando sempre o escudo da fé. Aqui não está a citar Isaías, mas no Salmo 18 fala muitas vezes em referência a Deus como o nosso escudo. O nosso escudo. As ciladas, as artimanhas, as armadilhas, as flechas de fogo inflamado do inferno contra nós. O diabo tem 1001 formas de atacar os crentes. Através das suas flechas, que incluem pensamentos blasfemos contra Deus, sugestões pecaminosas e maus desejos. Os seus ataques vêm de fora, mas também podem vir de dentro, contra os nossos pensamentos, contra o nosso próprio coração. E aqueles que vêm de dentro são os piores. Precisamos do escudo da fé para resistir e para apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé que nós recebemos de Deus, a fé nas promessas de Deus, a fé em quem é Deus e nas suas promessas para nós. Versículo 17, capacete da salvação, já lemos em Isaías 59:17. Tomai também o capacete da salvação. Quem é o autor e consumador da nossa salvação? Jesus Cristo. É nele que descansamos. Não em nós. É nele quando somos tentados à dúvida, em que Deus nos abandonou nos momentos mais difíceis, nos dias maus, para proteger a nossa mente contra essas mentiras do inimigo. Nós sabemos que a nossa salvação está segura em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. Que não podemos perder a nossa salvação, porque não fomos nós a ganhá-la. E também a salvação futura que nós temos nos dá força para o presente também. É a verdadeira esperança que nós temos para o futuro, para resistir nos dias maus. Por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
Para vencer o diabo temos que lutar e usar a mesma arma que Jesus usou para o vencer no deserto. Qual foi? A palavra de Deus. Somente a palavra de Deus fará o diabo fugir de nós. Somente a palavra de Deus. Muitos não resistem ao diabo. Muitos sofrem grandes danos. Até serão salvos ao final. Mas as suas vidas caem em vergonha, em desgraça, perdem casamento e tudo. Abandonam até os seus filhos. Sabem qual é o problema deles? É porque eles não conhecem bem a palavra de Deus e não puderam resistir contra o diabo. Por isso, povo de Deus, somos um povo de um só livro, da palavra. Não nos queixemos das pregações longas. Amemos a palavra. É a única coisa, ao conhecê-la, ao citá-la de memória, que irá fazer com que o diabo fuja de nós. Necessitamos do poder de Deus para resistir às forças espirituais do mal. Nesta batalha espiritual em que todos os filhos de Deus estão. E o nosso poder, Paulo nos relembrou, é Cristo. É a sua palavra. Estamos em guerra. Devemos vigiar e orar mais. Devemos conhecer melhor a nossa Bíblia. Devemos ter mais comunhão com Cristo. Devemos confiar não nas nossas próprias forças, mas nos recursos de Deus que Ele já nos deu para nós. Devemos orar pelo poder de Deus e fazer uso do poder de Deus. Os irmãos lembram-se que Paulo menciona o poder de Deus e até ora especificamente para que a igreja em Éfeso possa receber o poder de Deus, toda a plenitude de Deus. Ele faz isso em 1:19, capítulo 1:19. Ele faz isso no capítulo 3:16 e faz isso agora também no capítulo 6, ao final. Sede fortalecidos na força do seu poder. E nós temos todo o poder de Deus à nossa disposição. Temos tudo aquilo que nós necessitamos. E Ele é suficiente para nós. Por último, amados irmãos, não tenham medo do diabo. Ele apenas, o máximo que nos pode fazer é morder. E isso é se o Senhor largar a trela para que Ele o faça com propósito sobre as nossas vidas. E Deus tem sempre bons propósitos para nós. Mesmo até no meio do sofrimento. E nos lembremos que nesta batalha espiritual nós devemos enfrentá-la com toda a confiança e coragem e esperança. O diabo é um inimigo derrotado. Em Cristo nós já temos a vitória assegurada. Por isso que vivamos combatendo, mas também triunfantes. Que o Senhor nos ajude, que a sua igreja seja e manifeste o poder de Deus nela e através dela e viva triunfante. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque Jesus Cristo é tudo para nós. E nele temos tudo o que necessitamos, Pai. Ajuda-nos a viver conscientes desta batalha espiritual. Ajuda-nos, Senhor, a buscar em Ti tudo aquilo que nós necessitamos. Da Tua palavra, de todos os recursos que colocaste à nossa disposição, Senhor, para resistir nos dias maus aos ataques do diabo, Senhor. E também, Senhor, Te adoramos, Pai, porque já temos a vitória assegurada em Cristo Jesus. Te adoramos, Pai, porque já nos podemos ver, como a carta aos Efésios nos relembra, em lugares celestiais, sentados contigo, reinando contigo para todo sempre. Sabemos que o nosso fim será glorioso
E o fim dos nossos inimigos será terrível, Pai. Louvado sejas Tu por tão grande salvação. Glória seja a Ti, em nós, na Tua Igreja, Pai. Manifesta o Teu poder. Amém.